O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres dali pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, você que está aqui no santuário do Pai das Misericórdias, que é Deus de toda consolação, o povo de Deus que está em casa, que nos acompanha neste tempo, esta quinta-feira, dando início a um novo mês, e é bom sempre lembrarmos que todas as vezes que vira o mês, é preciso ter dentro de nós, dentro do nosso coração, esse desejo. É um novo tempo, é uma oportunidade de recomeçar. Entramos no 7º mês do ano de 2021, um ano tão difícil, não adianta fazer de conta. Os últimos tempos têm sido tempos difíceis para todos nós. Mas é preciso mergulharmos na fé e na esperança. As últimas 2 semanas do tempo comum que vemos, 12ª e essa agora, a 13ª, nós estamos mergulhados em toda a história do nosso querido pai da fé, pai Abraão, que ouviu a voz de Deus. Primeira coisa, rezando, me preparando para essa missa, pedia muito ao Senhor essa graça, de estarmos atentos à voz do Senhor. Em meio aos barulhos exteriores, em meio a tantas outras vozes que se levantam, discernir o que é da minha cabeça, o que é realmente Deus falando, ou que é o próprio inimigo, que também coloca barulhos em nossos ouvidos. É preciso estarmos bem atentos no Deus que foi, que é e que sempre será. A primeira leitura nós conhecemos e ouvimos tantas vezes tudo que Abraão viveu, as angústias que com certeza eu fico imaginando quando ele pega o seu filho para levar em sacrifício, toda a angústia até chegar ao local aonde o sacrifício era para acontecer, o preparar todo aquele cenário para sacrificar o seu filho. Eu fico imaginando todas as dores, mas um homem que permaneceu firme e fiel, porque ouviu a voz de Deus. É muito lindo quando o próprio Isaac pergunta: meu pai, que queres, meu filho? E o menino disse: temos o fogo e a lenha, mas aonde está a vítima do holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará. Deus providenciará na nossa vida. Deus providenciou e vai providenciar sempre. E em meio a tudo que nós estamos vivendo, em meio a esta pandemia, há tantas situações que nós estamos mergulhados. É preciso que eu, Padre Bruno, e você, todos os dias,
Clamemos e tomemos força nesta palavra, do Deus que provê, o Deus que proverá, nas pequenas e grandes coisas. O que cabe a nós é sabermos ter a devida paciência, é entendermos que os sofrimentos do tempo presente não se compara jamais à glória eterna. Esses dias, celebrando em Gravatá, uma pessoa me fazia uma pergunta, dizia: padre, nesse tempo que estamos vivendo, nós estamos sendo castigados por Deus? Eu disse: jamais, o nosso Deus não é um Deus castigador, não é um Deus da morte, o nosso Deus é um Deus da vida, não da morte. Nós estamos vivendo um grande momento e uma grande permissão. A primeira leitura diz: Deus pôs Abraão à prova. Estamos sendo testados, sim. Tempo de voltarmos o nosso olhar para Deus, como o Padre Márcio dizia antes de ontem, na Santa Missa, tempo de estarmos fixados, com o olhar fixo para o alto, para o Senhor, para frente, não para trás, de firmar cada vez mais os nossos pés, como diz o Padre Jonas, aguentando firme a cada dia. As provas fazem parte. Eu dizia para ela: o nosso Deus não é um Deus da morte, o nosso Deus é o Deus da vida. Ele provou a fé de Abraão e houve uma recompensa, salvando Isaac, esperança do povo eleito. Que a nossa esperança se renove, que a minha esperança, que a tua esperança, que a nossa esperança, naquele que foi, que é e que sempre será, e que a menor de todas as palavras e a maior de todas elas seja realmente bálsamo na nossa vida diário: fé. Eu preciso, e todos os dias eu peço a Deus essa graça: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu duvido, neste tempo de pandemia, quem não teve medo. A gente está vendo um tempo que uma pessoa espirra do lado da gente, a gente já fala: sangue de Cristo tem poder. Não é assim, não? Ave Maria, Jesus, misericórdia. A gente está vivendo assim. Iniciou a pandemia, eu estava lá em Brasília. Deus sabe como foi os primeiros 6 meses de pandemia. De lá fui para Gravatá. É preciso enfrentar este tempo, sim, com os devidos cuidados, e aqui a gente vê o distanciamento, e a igreja tem sido um exemplo para isso. E sempre lá em Gravatá falava muito com esses decretos de abrir e fechar. A igreja tem sido um local com toda a fidelidade, o distanciamento, o uso do álcool, super correto. Temos que saber enfrentar. É preocupante, sim, muitas coisas acontecem, mas é preciso nós termos fé, uma fé que nos faz levantar, uma fé que faz acreditar num Jesus que vê os mínimos detalhes, em Jesus que cuida de cada um de nós. Se você prestou bem atenção no Evangelho, Jesus, com ternura, com amor, Ele olha para aquele enfermo, Ele liberta aquele enfermo da paralisia física e também libertou aquele enfermo da paralisia espiritual. O nosso Deus providenciará, essa pandemia vai acabar sim, em nome de Jesus, mas até lá, busquemos renovar a nossa fé, a nossa esperança, estarmos pautados e alicerçados naquele que foi, que é e que sempre será. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Nada, nem ninguém vai tirar a minha paz. Como diz o Salmo: prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústias e tristeza. Então eu invoquei o Senhor. Salvai, o Senhor, minha vida. Ele vem em nosso auxílio, meus irmãos. E eu falo para os meus irmãos a canção nova, para você que está em casa, que acompanha cada um de nós, em meio a todas as situações, nesses tempos que estamos vivendo, peçamos ao Senhor a graça da resiliência, da perseverança. Tantas vezes aqui no santuário eu disse isso, a perseverança que é o segredo dos fortes, o lutar e não desistir. A gente cai, mas levanta, e aí a gente vai pedindo ânimo, e aí vem a alegria, vem o entusiasmo. Mas padre, é um desafio? É um desafio, não é fácil. Mentiroso quem disse que é fácil, é uma luta diária.
Imagina falar de ânimo num frio de quase 6 graus. Eu estava quase esquecendo o frio de Cachoeira Paulista. Está muito frio aqui. Muito frio. Mas é preciso já pedir a graça do Espírito Santo já no início da manhã, para que nós não desanimemos. Porque o desânimo quer bater a nossa porta diariamente. A exemplo do pai Abraão, o pai da fé, a exemplo de tantos outros, busquemos, recordemos que nossa fé, dom de Deus, depende muito da nossa boa vontade, depende muito do nosso abrir-se. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, que essa Eucaristia, para mim, Padre Bruno, e para cada um de nós, renove a nossa fé, a nossa esperança, e que tenhamos cada vez mais a certeza que o nosso Deus providenciará. Não é assim que a gente reza? Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Que não sejam apenas palavras, mas que seja a nossa oração. Eu creio, Senhor, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Das pequenas às grandes coisas. É isso que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, por intercessão da sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.